se sabe o que pode acontecer. O Brasil hoje não é recebido para discutir. Esses produtos, conforme eu disse no início, que não foram taxados, partes de produtos de aço, petróleo, ou aeronaves, ou suco de laranja, não tem nada a ver com negociação brasileira, se foi o Alckmin, se alguém foi para Washington. Isso é lobby interno porque interessa aos americanos não terem um impacto na inflação. Então, hoje, esse movimento de tarifácio é metade político, metade econômico, tem a ver um combate muito grande à China e Rússia, muito grande, mas no meio Trump dá umas cotoveladas que ele deu na Índia hoje. Olha, vocês vão continuar comprando diesel russo? Toma aqui 25% de tarifa. E aí a Índia poderia ser um aliado muito grande dos americanos, assim como eles são. A Índia tem um poder muito maior do que o Brasil, muito maior, e não está brigando com os americanos como o Brasil está. Então, o movimento de hoje é importante a gente falar de novo da prisão domiciliar, que seja do Bolsonaro, e antes a tornozeleira eletrônica. Esse processo público de humilhação, depois do pedido dos americanos de ter um pouco de parcimônia, poxa, esse processo não está tão transparente, vamos dar um pouco de transparência. Eu não estou dizendo que tem que ter uma interferência, mas a gente é como se estivesse acelerando. O Lula disse ontem, né? Falou que de socialismo no Brasil, de que tem que, de novo, acabar com o dólar, que o Brasil não precisa usar o dólar. Eu acho que o Brasil não precisa botar o galho dentro. Não é uma questão da gente, não, você acha que tem que ser puxa-saco dos Estados Unidos? Não, mas no momento, o que a gente tem? A gente tem dois países que estão criando polos. Estados Unidos de um lado e China do outro. E a beleza do Brasil, que eu falo sempre, é o seguinte: ninguém está pedindo para que a gente escolha um lado, só que não precisa agredir o outro. Então o Brasil poderia estar tranquilamente vendendo o pezinho de frango lá para a China e vendendo a aeronave da Embraer para os Estados Unidos, apertando a mão dos dois e está tudo bem. O Brasil tem uma posição hoje que nenhum país do mundo tem. O Brasil sempre ficou bem com todo mundo. O Brasil nunca escolheu um lado, por exemplo, numa guerra. Não precisa escolher o lado do Irã ou de Israel. Pelo contrário, o Brasil senta com os dois, conversa, olha, está exagerando aqui e ali. Essa história de falar em genocídio, ou falar que a Ucrânia provocou a Rússia, essa é uma nova diplomacia brasileira, não é a diplomacia do passado. Então, o que o Brasil está fazendo hoje é provocar essa confusão. Mas voltando à história do Renan, já para devolver a palavra, é metade político, metade econômico. Eu só não entendo essa agressão a todo mundo ao mesmo tempo. Isso que eu acho complicado. O que eu sinto da agressão o tempo todo é uma espécie de uma blitzkrieg. O Trump tá agindo em várias frentes ao mesmo tempo. Eu suspeito, né, quando eu olho aquela entrevista do Peter Thiel na virada do ano passado, e a própria presença que o Peter Thiel tem em Mar-a-Lago, que virou uma espécie de reduto de lobby que o Trump tem ali na Flórida, no condomínio dele e tal. É uma decisão política estratégica que o eleitor MAGA, o eleitor americano, entende assim, ele tá protegendo nossos empregos, ele tá entregando aquilo que ele deveria entregar por ter sido eleito. O Trump, ele entregou para os eleitores dele de 16 a 20 uma sensação de frustração. Ele ganhou com o tema da migração, com o negócio do muro, mas não teve muro. Economicamente falando, ele não foi mal, mas ele foi atrapalhado pela pandemia. Dessa vez ele quer entregar o lance da brecar a imigração, começar a fazer a tal da remigração, que é mandar de volta uma galera. Esse ponto eu não sei exatamente quão efetivo ele vai ser, mas do ponto de vista econômico, esse eleitor desses swing states que votaram muito nele nessa eleição, ele precisa entregar. E eu acho que ele tá indo rápido pra essa entrega. E esses caras têm uma percepção simples da ideia de reindustrialização. A ideia de que, tarifa, deixa de vir esses produtos dos chineses que são nossos inimigos e tal, ou de qualquer um ao redor do mundo que não é nosso aliado, e a gente vai se reindustrializar. Isso bate muito com a ideia de que não é apenas a tarifa. Ele usa a tarifa para negociar. Foi o que aconteceu com a União Europeia, com o Japão, etc. Mas no fim, ele reduz tarifas para produtos americanos que são colocados nesses países ou blocos, e exige deles uma contrapartida que é um investimento produtivo nos Estados Unidos da parte deles. Então, os investimentos anunciados são da casa de trilhão. Se esses investimentos anunciados forem rolar nos estados que tradicionalmente você tem manufatura, boa parte desses estados são estados que o Trump quer fazer manutenção eleitoral para ele fazer, sei lá, o J.D. Vance como sucessor dele em 2028. Então, bate a estratégia, bate a ideia de que o Trump ele tá reorganizando rapidamente numa blitzkrieg esse comércio global, e o efeito cadeia que pode ter, a meu ver, é reduzir muito esse déficit que ele tem na balança comercial, que eu acho que é o principal dos problemas ali dele. Eu acho que talvez seja esse problema, me corrija o Charles, que eu não sou exatamente, não só nem um pouco da área, né? Então, mas eu acho que esse problema é mais grave do que as reservas de títulos americanos que ficam em outros países. Porque uma coisa que rola, por exemplo, a China tem essa política, ela exporta muito para os Estados Unidos,
né? Então tem esse efeito dos Estados Unidos consumirem muito, viram um mercado consumidor forte, naturalmente é um país de dólar valorizado, e ao mesmo tempo eles compram títulos americanos, gerando essa pressão para o dólar ficar sempre mais valorizado, e isso diminui a competitividade dos produtos americanos nos outros países. Essa é uma estratégia que a China vem usando desde o processo de industrialização dela, vamos dizer, crescente dos anos 80 para cá. E isso é uma resposta que eles dão, que eu acho que diminui aí, vamos dizer, essa estratégia chinesa, e ele está usando, vamos dizer, aliados e adversários nisso. Eu acho que isso na parte econômica, que eu suspeito o fato dele estar usando, vamos dizer, ele sendo tão veloz nesses ataques. Na parte política, aí indo um pouco pro Brasil, né, tem algumas coisas que são interessantes. A postura dele com México, Colômbia, Canadá e Brasil, que são talvez... Eu não incluo a Argentina, porque a Argentina já está alinhada com o Trump. Esses são países-chave para os Estados Unidos terem uma espécie de sua reserva de poder regional, sua reserva local de poder totalmente alinhada. O Marco Rubio tem uma postura muito séria nisso, e é interessante que as posturas que... vamos dizer, as declarações mais fortes que saem sobre a América Latina, em geral, vêm do Marco Rubio. O Marco Rubio também faz, aparentemente, contato com o Paulo Figueiredo e com o próprio Eduardo Bolsonaro. Então, eles estão fazendo um realinhamento estratégico numa zona estratégica para eles, que estava meio que largada e permitindo uma projeção de poder da China nesse território. Então, a China aumentou muito a projeção de poder aqui. Chegou um momento que a própria Argentina estava sendo inserida nos BRICS, aí o Milei ele sai fora, e estavam falando agora a China de fazer um bypass no canal do Panamá, que é, na prática, vamos dizer, também controlado indiretamente aí pelos Estados Unidos. Esse bypass com uma ferrovia, toda, na verdade, uma estrutura logística que sai do Brasil e vai até o Peru, para que você dê o bypass no canal do Panamá e escoe essa produção de commodities do Atlântico para o Pacífico. Eu acho que eles não vão permitir isso. Acho que os Estados Unidos eles querem fazer esse realinhamento, e o que envolve a gente tem esse detalhe. Existe o detalhe da desdolarização, existe o fato que o Charles colocou, que eu vou endossar. O Lula se comportou como uma espécie de porta-voz do discurso anti-americano no mundo. Então, onde rolasse um interesse americano, seja na questão Ucrânia-Rússia, isso inclusive no período do Biden, né? Que o Lula chegou a tomar pito do Biden na questão Ucrânia. Logo que ele assume, que o Biden meio que, tipo, eu ajudei você aqui nas eleições no Brasil, aí você chega e você já se alinha com meus inimigos geopolíticos. Aí o Lula se alinha contra Israel, aí o Lula se alinha pro Irã. O Lula não pode ver uma dividida que desfavoreça os Estados Unidos, que ele tá tomando lado. E ele começou, essa presidência brasileira do BRICS, ele começou a se comportar como um porta-voz meio exasperado, meio exagerado desse anti-americanismo e de uma proeminência dos BRICS que nem o Lavrov na Rússia, né, que é meio que o porta-voz aí dos russos, nem o internacional no caso, e nem o Xi Jinping querem. Tanto que os dois tiraram o pé do Lula e deixaram o Lula sozinho nesse jogo, que eu acho que é a parte mais curiosa.